flauta, saxofone, órgão e fole são instrumentos que produzem sons magníficos, mas ao olhar intelectual da física, são considerados tubos sonoros, que são canos sólidos e ocos, que abrigam passagens gasosas, geralmente o ar. Eles podem ser tubos abertos ou fechados. Sonoros abertos, eles possuem duas extremidades abertas. Lá ocorre a formação de ventres. A distância entre os ventres é lambda sobre 2. Generalizando a ordem do harmônico, temos frequência, que é igual ao número do harmônico, que você sabe que pode ser 1, 2, 3, 4, que é conjunto de números naturais. E vezes a velocidade de propagação sobre 2 vezes o comprimento. Tubos fechados possuem duas extremidades, uma extremidade aberta e outra fechada. Na extremidade fechada temos os nós e na aberta os ventres. A distância do ventre ao nó é 1/4 de onda. Generalizando, a forma dos tubos fechados é F igual a N vezes V sobre 4L, sendo F a frequência, N o número de harmônico, sendo que só podemos utilizar os números ímpares, V a velocidade e L o comprimento de onda. Só podemos estabelecer harmônicos ímpares de frequência fundamental. A velocidade de propagação do som no ar a 15 graus Celsius é cerca de 340 metros por segundo. No ar e em outros gases, essa velocidade é relativamente pequena. Já nos líquidos e nos sólidos, onde as moléculas estão mais próximas entre si e a interação é mais intensa, essa velocidade é bem maior. Na água, por exemplo, chega a 1.500 metros por segundo. Além disso, a velocidade de propagação do som, ela emitido por uma dada fonte, não depende da velocidade dessa fonte. Por exemplo, quando o motorista com seu carro em movimento dá uma buzina, o som que se propaga é com a mesma velocidade de que se o veículo estivesse no repouso. Além disso, a velocidade de propagação do som não depende nem da intensidade, ou seja, se é forte ou fraco, e nem da frequência, se é agudo ou grave. O efeito de Doppler ocorre quando há movimento relativo entre a fonte emissora do som e o receptor. Exemplo, quando o receptor se movimenta, por exemplo, quando vamos numa praia, nós vamos de encontro a onda, nós atravessamos um número maior delas por unidade de tempo. Ou seja, a frequência percebida pelo receptor vai ser maior que a frequência da onda. Agora, quando nós vamos no mesmo sentido da onda, nós percorremos um número menor delas por unidade de tempo. Outro exemplo é quando no nosso dia a dia a sirene de uma ambulância. A frequência é diferente de quando ela se afasta ou de quando ela se aproxima. O som é mais grave quando ela se afasta e mais agudo quando ela se aproxima. Ou seja, percebemos com isso que a frequência ela depende do movimento relativo entre a fonte emissora do som e o receptor. Temos aqui a fórmula do efeito de Doppler. A frequência aparente é igual à frequência real vezes a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Veremos a seguir exemplos do efeito de Doppler, a buzina de um carro. Uma onda sonora pode atingir duas pessoas, porém a sensação sonora que essas pessoas podem sentir é diferente. Uma pode sentir com mais intensidade e outra pessoa pode sentir essa onda com menos intensidade. Esse exemplo caracteriza a sonoridade, que depende da intensidade da onda. Quanto mais intensa a onda sonora, maior é a sonoridade. Uma onda sonora também depende da frequência, a sonoridade também depende da frequência da onda, porque o nosso aparelho auditivo ele é sensível apenas a determinadas frequências, como por exemplo, de 2 a 4 kHz. Temos aqui um gráfico da intensidade sonora por frequência. Bem, quando o som atinge o aparelho auditivo normal de uma pessoa, ele deve ter uma intensidade sonora mínima para ser ouvido, e essa intensidade se chama limiar de audibilidade. Qualquer som com uma intensidade abaixo dela provoca sensação auditiva nula. Alternadamente, também há uma outra limiar, chamada limiar de Doppler.
Qualquer som com frequência acima dessa limiar provoca uma sensação auditiva acompanhada de dor ou desconforto. E qualquer som entre as duas intensidades provoca uma sensação auditiva normal. Vale ressaltar que o aparelho auditivo humano é sensível a frequências entre 2.000 e 4.000 Hz. Para saber uma intensidade sonora, nós precisamos usar a fórmula beta é igual a log de I sobre zero, onde beta é o nível de intensidade sonora, log é o logaritmo, I é a intensidade sonora que procuramos e zero é a limiar de audibilidade. A unidade no SI do nível sonoro é o Bel, porém nós costumamos utilizar mais o decibel. 1 decibel é cerca de 1/10 de Bel. Um ambiente com cerca de 40 decibéis é considerado calmo. Com mais de 60 decibéis é barulhento. E aqueles que apresentam mais de 80 decibéis possuem poluição sonora. Pessoas que ficam durante muito tempo expostas a esses níveis sonoros maiores que 85 decibéis podem apresentar danos irreversíveis à sua audição. A seguir mostraremos alguns exemplos com seus respectivos níveis sonoros.